Boa tarde. O entrevistado de hoje, no Na Real na TV, é o cientista político Carlos Melo, professor do INSPER. Carlos, muito obrigado por outra vez nos prestigiar aqui É um prazer. Na Real na TV. Sempre que chamado, virei, é um prazer. Tá, e nós sempre que pudermos o chamaremos. Mas vamos aos fatos, que não sei se são fatos, são boatos, são ilações, temos de tudo. Eu fiz apenas um pequeno resumo da situação neste momento, hoje, na terça-feira. Economia ladeira abaixo, uma ladeira íngreme, né? A política travando tudo. Pronto, esse é o quadro que nós temos hoje. A sociedade desconfiada, os empresários desconfiados e insatisfeitos. E qualquer pessoa que a gente conversa, eu tenho participado aí de alguns eventos, alguns debates, só se diz uma coisa: alguma coisa vai acontecer. Agora ninguém diz o que é ou ninguém sabe o que é. Eu te pergunto, vai mesmo acontecer alguma coisa? O que você vislumbra nessa situação atual? Olha, alguma coisa de fato vai acontecer porque essa situação de água parada, essa mesmice, ela, a meu ver, ela é prenúncio de alguma sacudidela muito maior lá na frente. Quer dizer, talvez seja a calma que antecede os tsunamis, né? Você ainda tem elementos bastante de potencial bastante elevado para conturbar o ambiente vindo da Lava Jato. Você tem o julgamento, afinal de contas, se o Congresso aceita ou não o relatório do TCU. Você tem o TSE, né? Temos a situação econômica, que é uma situação complicadíssima, né? Cada vez mais parece que o ajuste fiscal ele naufraga, sobretudo quando o principal alicerce dele é a CPMF, que parece que não se viabiliza. A situação fiscal, a cada dia aparecem informações mais complicadas, emprego tem diminuído muito, inflação também. Então você tem um quadro aí bastante complicado que permite que a gente diga que essa situação de água parada nesse momento, que está muito em torno de qual será o destino do Eduardo Cunha, ela lá na frente se manifesta. Agora, o destino do Eduardo Cunha, mais dia ou menos dia, não está selado? Quer dizer, É. pelo menos a presidência da Câmara ele perde? Me parece que sim, mas a questão que nós já nos colocamos não é se ele perde ou não a presidência da Câmara, porque você tem razão, é quem sucede o Eduardo Cunha, não é? Será um nome ligado ao governo? Será um nome mais próximo da oposição? Eduardo Cunha terá força, não é? Porque mesmo perdendo a presidência, ele parece controlar uma quantidade bastante considerável de parlamentares, ele terá força para fazer o seu sucessor, ou pelo menos para influir nesse processo de tal forma que o sucessor venha no mesmo diapasão que ele, na mesma linha que ele. Então a nossa questão é, Eduardo Cunha sai, quem assume a cena? Não é? Esse momento da política é um momento de bastidores, é um momento onde as coisas estão acontecendo e nem os atores exatamente sabem no que vai dar. Então nós temos essa situação de água parada durante esses dias, essa semana, mas não há água parada porcaria nenhuma. Agora, tem o outro ator, né? O principal ator, ou digamos atriz, né? A presidente Dilma. Porque também há uma incógnita em relação a ela. Parece, né, Melo, que o impeachment está afastado no momento, até pelo enfraquecimento do Cunha, por uma série de coisas. Mas a presidente está enfraquecida, né? Ela teve que dividir o governo, dividir com o Lula, dividir com o PMDB. O que será dela? Impeachment afastado, mas tem o caso do TSE. Então, veja, a presidente Dilma, ela tem, infelizmente, o país se notabilizado por fazer diagnósticos errados, né? Primeiro diagnóstico de que ela poderia enfrentar uma força como o Eduardo Cunha lá na eleição da presidência da Câmara. Depois acreditar que ela não precisaria fazer política para aprovar um ajuste fiscal pelo ministro Levi. Num determinado momento, onde ela teve um apoio de setores econômicos e ela avaliou que aquilo lhe dava uma certa invulnerabilidade e ela desestabiliza Joaquim Levy, desestabiliza Michel Temer ao mesmo tempo. Depois, você veja que a cada movimento desse, tudo piora. Nesse momento, eu imagino que a presidente Dilma, mais uma vez, está fazendo uma leitura
de que o impeachment está afastado, ela está garantida e, portanto, ela pode viajar, ela pode ir para a Suíça e dizer o que ela bem entende, não é? Pode ainda cutucar o Eduardo Cunha à distância e bater boca, não é? Ficar com essa coisa, olha, lamento que seja um brasileiro envolvido com isso, aí ele responde, ela responde logo na sequência e tal. Ela precisaria se preservar. Eu estou te dizendo isso tudo para dizer que essa atriz que você coloca, ela tem pouca habilidade, não é? Ela faz diagnósticos errados, ela se acredita invulnerável e ela não é. Quer dizer, ela ainda está muito enfraquecida. Agora, como a oposição também é vacilante, ou sem vontade, ou sem rumo, o impeachment também, por esse lado, fica mais distante. A questão do TSE parece muito distante, porque até que a oposição também não sabe como fazer força, etc. Então, algumas pessoas já estão apontando que nosso destino seria uma sarneização da Dilma e do governo. Ou seja, quer dizer, aquela política do Sarney nos últimos tempos, depois que fracassou na eleição, né? Ou seja, feijão com arroz, empurrar com a barriga e ver como fica para até chegar ao fim. É possível que isso venha a acontecer, que Dilma consiga levar isso e principalmente levar uma situação dessa durante 3 anos? Olha, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque em fevereiro eu escrevi no Estadão um artigo chamado Sarneização Piorada. Em fevereiro. Eu disse que tudo levava a crer que esse governo tendia a um tipo de sarneização. E por que eu chamei de piorada? E aí eu quero responder a sua questão. Piorada, não do ponto de vista da economia, porque não vamos esquecer que a situação, a inflação com o Sarney chegou a 80%. Então, não se trata disso. Ao mês. Não se trata disso. O que eu quero dizer é piorada no ponto de vista da condução da política. Piorada porque a presidente Dilma não é o presidente Sarney, não é? Que ao seu tempo já era um azougue, já era um animal político que vinha do Congresso, que grande experiência, tudo do Congresso, tinha muita experiência, muita habilidade. O presidente da Câmara não era o Eduardo Cunha, era o Dr. Ulisses Guimarães. O presidente do Senado não era o Renan Calheiros, era o Nelson Carneiro. O líder do PMDB era o Mário Covas. O líder do governo era o Fernando Henrique Cardoso. O líder da oposição era o Lula. Então veja, ou o Genuíno, né, naquela situação. Todos eram experientes. Você tinha atores ali de uma outra estatura. Se você olhar para o quadro hoje, né, dizer que é uma simples sarneização é pouco. É uma sarneização piorada, porque são atores menos capazes, menos habilidosos. Não é? Então, eu chego a colocar em dúvida se essa sarneização se ela é sustentável em 3 anos. Em 3 anos. Porque na política não basta só a legitimidade eleitoral. Né? A capacidade de condução do processo político, né? A governabilidade é tão importante quanto. E a presidente precisa reagir rapidamente em relação a isso. Quer dizer, cada vez que a gente vê a situação se agravar, seja no Congresso, seja na economia, com essa popularidade ao resto do chão, a presidente fica mais e mais vulnerável. Né? E nós temos uma situação hoje, torno a dizer, o ajuste fiscal, que parece que tem uma bala de prata, né? Não tem plano B, como já se disse, só tem o plano a CPMF. Quando você não aprova a CPMF, como você não tem condições de aprovar a CPMF, qual é a alternativa? O que você tem pela frente? Então, a presidente precisa reagir rapidamente, fazer um bom diagnóstico e reagir. Agora, reagir como? Convocando aí um pacto? Pois é, os atores, eu acho que ela perdeu um timing importante. Se você lembrar, Marcelo, há cerca de 60 dias, houve um movimento de relevantes setores econômicos em apoio a Dilma. Né? Presidentes de bancos se posicionando a favor da Dilma, editoriais da imprensa criticando o Eduardo Cunha, lá atrás. Aquele momento era um momento de uma reforma ministerial de alto nível. Uma reforma em que você apontasse para a economia, para o ajuste por um lado, e apontasse também para a saída do buraco, quer dizer, um amplo programa
de concessões e de investimentos em infraestrutura e deixar que esses setores econômicos pressionassem o Congresso. Não é? Ela não fez isso. Como reação àquele momento, ela instigou o vice-presidente da República, que articulava politicamente para ela, e ela deu visibilidade ao Nelson Barbosa em detrimento do Levi. Ela perdeu aquele momento, ela perdeu o time. Quando ela faz a reforma, ela faz uma reforma exclusivamente fisiológica. E o fisiologismo político, ele tem um problema, ele é útil na medida certa. Alguma dose de graxa para a engrenagem funcionar é necessária. Mas quando a graxa é demais, a engrenagem começa a girar em falso. Né? Então, ela está investindo no mais do mesmo, mais fisiologia, mais cargos, quando você já chegou ao esgotamento desse processo. Então, o que ela deve fazer, eu não sei te dizer, eu sei o que ela deveria ter feito, e ex post é mais fácil falar, né? Mas, e não fez. O que ela vai poder fazer a partir de agora é muito complicado. Agora, falemos dos outros atores desse processo, que são os partidos e os políticos. Eles estão conscientes da situação? A gente tem a impressão que não, porque a oposição é o que eu te falei, está vacilante. Ela não é objetiva, né? E vai, às vezes fica com cunha, e vê que pega mal ficar com cunha, não fica, e não sabe se quer realmente um impeachment. Então, a oposição está vacilante. Mas vamos tirar a oposição do lado, porque ela também não tem força para decidir sozinha. A oposição tem um déficit cognitivo, né? Ela não compreende o que está acontecendo. Mas vamos até deixar, porque ela também sozinha não pode fazer nada. Mas os outros atores políticos, você percebe os dois que podem fazer e que poderiam dar uma mão ao presidente. O PMDB só emite nota promissória, só emite nota fiscal. É o que ele está fazendo na vida, né? E está lá, deve ter mandado confeccionar novos talões, né? Porque a coisa está. E o PT, estranhamente, está pressionando a presidente pesadamente em termos de mudança de política econômica, de retirada do ministro Levi do governo, no momento em que isso parece complicado quando se olha do investidor externo. Quer dizer, eles não perceberam a situação ou também estão com esse déficit cognitivo? Estranho, inclusive, a posição do ex-presidente Lula nesse caso. Eu acho que a última vez que eu estive aqui, nós abandonamos um pouco a cena e falamos longamente sobre liderança política. Exatamente. Eu não quero me transformar num analista de uma nota só, né? Sempre voltando a essa questão, mas eu acho que temos um caso aqui que é da ausência de alguém que coordene processos. Alguém ou um conjunto de pessoas, um grupo, vamos chamar de um Estado maior, certo, capaz de coordenar processos. Quando você não tem ninguém capaz, ou um grupo capaz de perceber todas as implicações das ações individuais, né, esse processo ele tende à degeneração. Se cada um fizer por si o que é mais interessante para si mesmo, você pode criar um péssimo coletivo. Se cada um procurar o seu próprio interesse, sem considerar que o próprio interesse pode prejudicar todos os outros, você pode criar um péssimo coletivo. Você precisa de uma coordenação, você precisa de uma articulação de interesses, não é? Normalmente isso é feito pelo presidente da República e por aquilo que ele acaba montando, que nós poderíamos chamar de um bloco no poder, não é? Hoje não há isso, não há um bloco no poder. A presidente, ela está desesperadamente lutando pela sua sobrevivência, é legítimo, né? Mas está lutando pela sua sobrevivência. Inclusive para não ser desmoralizada, né? Que é um... O PT está lutando pelos seus interesses, temos uma eleição o ano que vem e são centenas de milhares de pessoas que têm ali os seus empregos, as suas vidas comprometidas com essa eleição. O presidente Lula também está em torno dos seus interesses e o PMDB também. E ninguém consegue, de alguma forma, ajustar, alinhar esses interesses numa direção única. Não é? Não há isso nesse momento no Brasil. Portanto, a crise tende a continuar até que os atores percebam que estão fazendo mal para si próprios e comecem a se alinhar dentro de algum tipo de consenso, algum tipo de acordo. Nós não temos isso nesse momento e a perspectiva de termos no curto prazo é muito pequena. E aí, nesse sentido, não é à toa que o PMDB ele adia
a sua convenção por mais 2, 3 meses, né? Para esperar que as coisas se acertem, se alinhem de alguma forma e ele possa ter uma visão mais segura do que fazer. Olha, as pessoas que conhecem menos o Brasil, inclusive algumas pessoas que acompanham o Brasil por muitas obrigações, né, que são estrangeiras, perguntam uma coisa. Numa situação desta, eu recebi essa pergunta várias vezes nos últimos dias, numa situação dessa, com o desemprego aumentando, é visível a insatisfação social, embora seja difusa. Não há nenhum risco, nenhum de alguma coisa mais séria por parte dos sindicatos, até dessa sociedade, digamos, desorganizada? Olha, tem uma declaração num dos jornais de hoje, já não sei qual, são tantos que a gente vê, do líder do MTST, né, dizendo, ó, já que a presidente... O Guilherme Boulos, Guilherme Boulos. Já que a presidente Dilma faz uma opção pelo Levi, então nós não temos mais compromisso nenhum com o governo, né? Ao mesmo tempo, você tem alguns fenômenos que a gente já começa a observar de aumento da violência, né? Alguns arrastões no Rio de Janeiro, não só mais na praia, mas pessoas do Morro da Favela descendo, né, saqueando alguma coisa e voltando com... cenas na televisão que eu vi a semana passada. Chacinas vão também acontecendo. Quer dizer, eu não estou dizendo que a presidente é culpada disso, longe disso. Eu estou dizendo que é um processo social de agravamento, de deterioração, em que isso vai piorando a situação. Quer dizer, o oxigênio vai ficando mais rarefeito, não é? Você deve se lembrar bem disso. 82, 83, aqueles quebra-quebras, aquelas manifestações todas por conta da... Interessante, né, que em 82, eu creio, nós tivemos uma maxi desvalorização de 30%. Exatamente, pelo Delfim Neto. Nós já tivemos uma maxi aqui de 45%, 50%. Né? Quer dizer, então, essa situação, ela vai se agravando, ela vai piorando. É claro que a sociedade, ela reage, mas ela nem sempre reage de uma forma consciente e organizada. Às vezes ela reage como uma besta-fera, não é? Ela reage de uma forma muito menos tranquila, né? De uma forma muito mais agressiva. Por isso que o governo é importante, por isso que o Estado é importante, por isso que a coordenação de processos políticos é muito importante. Não é? Não basta só a eleição, não é? É importante também a capacidade do governante de dar conta desse desafio que é governar, não é? Então, a presidente Dilma precisa rapidamente governar. Agora, voltemos a uma questão que você já abordou de um lado, o seguinte, não haveria, ou não está no horizonte, a possibilidade, digamos, do chamado setor produtivo, a dizer assim, tomar uma iniciativa? Porque, de uma forma ou de outra, você lembrou bem, ele tomou no momento tal, algumas entrevistas do pessoal do sistema financeiro, idas de pessoas, inclusive, da área de comunicação a Brasília, sim, botaram o guiso no pescoço de Renan Calheiros, de Eduardo Cunha, até da oposição, e disseram, calma, exatamente, vamos por aí. Foi aquele momento que você falou, olha, Dilma teve esse anteparo e não soube usar. Não há possibilidade disso ou há uma desistência desse lado também? Está cada um, neste momento, preocupado com a sua sobrevivência? A questão é que as pessoas, você faz isso uma vez, você faz isso 2 vezes, na terceira você não faz mais. Né? É necessário que o governo, que a presidente, né, consiga interpretar bem esses movimentos e reaja, não é? Com sintonia ao setor produtivo quando se mexe nessa direção. Agora, precisa ver se a presidente concorda com esses movimentos, se ela aceita se alinhar a esses movimentos, ou se ela acha que quem vai dar o tom da reorganização do sistema tal, não será o setor produtivo, será o setor popular na rua. Não é? Sabe-se lá o que passa nesse momento pela cabeça da presidente Dilma, até porque ela não indica, ela não aponta por um processo, né? Faltam indicações dela nesse sentido.
Então, mesmo que alguns setores se mobilizem, se aliem em torno de uma tentativa de reorganização do sistema, é necessário que ela, que é a atriz principal desse processo, que ela dê conta, que ela consiga reagir a essas indicações. Né? Mas, Melo, parece que ela já fez a opção preferencial, pelo menos no momento, porque você mesmo lembrou. Os empresários não tiveram respostas, se retraíram. Ela não se aproximou dos movimentos sociais e dos sindicatos. A declaração do Boulos, que você acaba de dizer, mostra isso. Exatamente. A insatisfação dos sindicatos de modo geral, das centrais da CUT, mostra isso. Só para dar 2 exemplos. E ela está só conversando e negociando com o sistema político, me parece, partidário. Mas e o sistema político partidário hoje que carece de legitimidade, confiabilidade e tudo mais. Quer dizer, eu noto que ela tende ao isolamento. Não é? Ainda que agora ela parece ter melhorado a sua articulação. Não é? Pelo menos nesses 15 dias, parece de fato que Ricardo Berzoini e Jacques Wagner são mais do ramo do que você tinha no passado, que é Luiz Mercadante. Não é? Se estabeleceu algumas pontes. Mas a questão é possível rearticular isso exclusivamente com o fisiologismo? Será que não era necessário ter algo mais elevado? Eu já nem falo mais de uma agenda econômica para frente, tal, porque isso seria desejável, mas seria uma ilusão. Mas será que não era importante colocar a discussão num outro nível e discutir mesmo uma trégua, uma possibilidade do país caminhar a bom termo até 2018? Era necessário uma interlocução que não se limitasse exclusivamente à distribuição de cargos que já não mais existem, à distribuição de recursos que já não mais existem. Hoje mesmo, nós temos informações aí de que se constatou mais 50 bi de rombo em algum lugar do setor público. Quer dizer, não há mais recursos para distribuir. Era necessário discutir num outro nível, elevar o nível dessa conversa. Mas me parece que os atores políticos não são capazes disso. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente também. Nós chegamos ao fim do programa de hoje. Carlos Melo, muito obrigado por essa entrevista. Quero contar com você aqui outras vezes. Claro, e o Na Real na TV volta na próxima semana. Obrigado.